Seus pais faziam o quê? Cara, meu pai e minha mãe fugiram. Meu pai roubou minha mãe. Quando não podia casar, meu avô não deixava. Então tinha aquele negócio de fugir. É, ele fez isso? Fez isso. Então, assim, minha mãe novinha, tal, adolescente pra jovem, pra idade adulta. Meu avô não deixava. Meu avô, não, vai estudar, tem que estudar, estudar. E minha mãe, aí ele disse assim, ou é estudar ou é namorar, as duas coisas não pode. Minha mãe, aquela cabeça de vento com 18 anos, resolveu namorar, papai, Clementão. Passou do Clementão no bigode e os dois fugindo pro Acre. Pensa nisso. Duas pessoas sem profissão, sem ter onde cair mortas. Vamos pro mais longe possível. Exatamente, vamos pro mais longe possível. Foi esse pensamento mesmo ou tinha alguma coisa lá? Não tinha nada lá? Vamos embora. Trabalho, nada lá? Não, porque antigamente um dos meus avós tinha um pouco mais de recursos e ele chegou a criar gado no Acre. Então meu pai tinha um ou outro contato lá. Foi pra lá sem ter onde cair morto. E aí minha mãe engravidou no Acre. Eu não nasci lá por muito pouco. É mesmo? Era pra você ser acriana, então. Acriana. Com 8 meses, meus pais voltaram. E aí começou... Voltaram pro Paraná. Pro Paraná pra eu nascer, né? Tá. E aí começou aquela luta danada, assim. Porque meu pai ficava... Aqueles sulistas que iam desbravar. Sei. Então ele ficava indo cada hora pra um canto tentar a vida. Ora dava certo, ora não dava certo, ora tinha dinheiro. Segurando a E minha mãe lá. E depois, 3 anos depois, mais uma filha. Caramba. Né? Eu tenho 2 irmãos. E numa dessas vezes, meu pai sumiu no mundo, estava indo para algum lugar, minha mãe... E a gente sempre tinha o que se alimentar do quintal de casa. Plantavam? Plantava, tinha lá couve plantada, repolho plantado, isso é tinha muito comum pé lá de caqui, pé de maçã, pé de tudo lá. E umas galinhas correndo pelo quintal, era uma beleza. Só que teve uma geada muito grande, e a geada matou tudo. Então, naquele momento, minha mãe se viu sem nada, sem ninguém. Imagina, não tinha telefone, não tinha nada. Minha mãe tinha vergonha de pedir pro meu avô. Nossa. E naquele momento, nós chegamos a passar fome. Eu me lembro muito bem, porque eu já tinha ali 6 anos. Então... Já tinha os outros irmãos nessa época? Já tinha uma irmã. O outro é temporão. Então, foi uma coisa muito pesada. Aquela sopinha rala? Nada. Chegou o momento de não ter nada. Nem sopa rala, nem coisa nenhuma. Entendeu? Então, assim, aquilo foi um momento muito marcante na nossa vida, né? E depois, viajando pelo Brasil, que meu pai daí arrumava um emprego lá em Cuiabá. Arrastava a gente pra lá. Aí lá ia todo mundo. Minha mãe, eu, minha irmã, né, gato, papagaio, porco, jumento, vai todo mundo. Criava amizade aqui e começava tudo de novo. E aí lá vai a gente, geralmente passando dificuldade, porque começava do zero... Né? Na casa que mais chovia dentro que chovia fora, entendeu? A gente não tem álbum de família, não é praticamente, porque as enchentes levaram. Caramba. Sabe? Então foi uma infância difícil. Eu trabalho desde Acre, Paraná, Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Cuiabá várias vezes, porque a gente ia e voltava, né? E Paraná também várias vezes, porque a gente ia e voltava. Então, assim, eu com 8 anos trabalhava. Do quê? Eu cuidava da minha irmã, limpava a casa, fazia uns bicos de desfilar no final de semana pra ganhar as roupinhas. Ah, é? Porque minha mãe não tinha dinheiro pra comprar roupa, eu descobri. E eu era bonitinha. Ah, é? Eu era bonitinha. Então, aquela... Tem foto dessa época? Depois tenta achar no celular pra gente ver. Então, assim, uma branquela como eu, né? Você é alta? Não, eu não te vi. Mas você cresceu... Quanto você tem de altura? Eu tenho... fora o salto ou com o salto? Não, sem salto. 1,70. 1,70. Mas eu ando só de salto, então é 1,80, me respeita. Então você fazia fazia foto? Eu tenho desde... com 13 anos já tinha essa altura. Sempre fui maior que a média. Já pichou? Dei mais pichada logo. Então, putz, eu comecei a desfilar e ganhar as roupinhas. Eu achava o máximo aquilo. Eu andava uma boneca, não tinha ninguém morta, mas andava uma boneca. Entendeu? E aí, quando dava ainda, levava coisa pra vender na escola, docinho, me virava em 20, né? Minha irmã, mesma coisa. Então, a gente nunca foi criada, assim, na mamatinha. E não como princesa intocável. Imagina, princesa. De princesa, a gente não tinha nada. Minha avó dizia... Tá disputando da abóbora com os porcos? Era mais ou menos isso, entendeu? A gente não tinha de cair morto, era isso. Mas a minha mãe sempre muito forte, muito guerreira, né? E ela foi nos ensinando o valor do trabalho. Claro que não estou incentivando ninguém a trabalhar com 8 anos, gente, não é isso. Mas era outra realidade. E, assim, eu muito cedo aprendi que é muito bom ganhar seu próprio dinheiro. Que é muito bom não depender de ninguém.